Olá, pessoal. A gente teve aí um descanso de 3 semanas entre o final do primeiro semestre e agora com o início do segundo semestre, para se iniciar no dia 16 do 11, né, de 2020. Então, a gente está aí para retomar as atividades nesse projeto de emergencial dos terceiros anos, né, tocado por mim, pelo professor Júlio e também pelo professor Davis, e a gente vai continuar da mesma forma que a gente estava habituado. Toda segunda e toda quarta, no mesmo horário, de 3h10, aí a gente, como agora nós vamos desenvolver o projeto do segundo semestre em 7 módulos, e deixando o 8º módulo para recuperação paralela e para recuperação especial, a gente vai fazer mais com calma ainda do que a gente havia fazendo anteriormente, com um webinar de 90 minutos, que seria 1h30, toda segunda e toda quarta. Nesse primeiro módulo, vocês vão trabalhar comigo, o módulo inteiro, né, que terá na mesma estrutura 4 encontros, e a gente vai trabalhar o conceito da matemática financeira. Só que o conceito da matemática financeira é abordado pelo nosso livro didático, ele peca um pouco na sua transposição didática em relação a alguns conceitos importantes que a gente precisa saber para viver em relação ao mundo do dinheiro. Então, o que o nosso livro didático não fizer, a gente vai fazer essa transposição didática utilizando outras fontes. Uma das fontes que a gente vai usar é esse livro de progressões em matemática financeira, que é muito usado em relação aos professores da área de matemática, porque ele faz uma transposição didática muito interessante em relação à translação do dinheiro, que seria um valor de R$ 100 hoje não é a mesma coisa de um valor de R$ 100 daqui 3 meses, 5 meses ou um ano. Então, a gente vai trabalhar com essa estrutura. Em relação à matemática financeira, o primeiro conceito que a gente vai estudar, o primeiro tema no primeiro encontro, é a variação percentual, a taxa e as variações percentuais sucessivas. O que seria essa variação percentual? Essa variação percentual, ela é usada para relacionar dois valores, que seriam um valor antigo e um valor novo. E aí, para você saber qual que é essa taxa, né, percentual, ou essa variação percentual, a gente vai usar a seguinte relação, que seria V2 menos V1 dividido por V1, isso aqui multiplicado por 100. Quem que vai ser esse valor V2? Vai ser o valor novo. E já o valor V1, ele vai ser o valor antigo, tá? Então, ele vai representar uma razão, tá? Então, é uma razão que seria para representar uma relação entre dois valores, um valor novo e um valor antigo. E já uma taxa, a taxa para a gente, qual vai ser o acréscimo que você vai ter em relação a um capital. Aí, esse capital que você vai ter, ele pode ser considerado um empréstimo ou um valor aplicado. Então, aí a gente vai estudar todas essas condições. Então, vai ser um acréscimo. Só que esse acréscimo, ele tem uma unidade de tempo. Esse acréscimo, ele poderia ser dado ao mês, ele poderia ser dado ao bimestre, ao trimestre. Então, ele tem uma unidade, tá? Que a gente vai trabalhar. E já as variações percentuais progressivas, você tem um valor aqui V1, você tem aqui um valor V2, um V3 e um valor V4. E aí você tem uma variação percentual entre o V1 e o V2, que é dada por essa expressão aqui, ó.
depois você tem um valor percentual entre o V2 e o V3. Depois você tem um valor percentual entre o V3 e o V4. E aí, essas variações percentuais sucessivas é você encontrar uma variação que vai de V1 até V4, sem ter que passar nesses dois. Então, a gente vai trabalhar em relação a isso. A gente vai trabalhar no encontro 2, que é em relação aos tipos de juros. Então, a gente vai estudar os entes financeiros, que seria capital, taxa de juros, montante, qual unidade de tempo. Então, a gente vai estabelecer todos esses entes financeiros. E a gente vai abordar dois regimes de juros, que seria o juros simples e os juros compostos. A gente não vai trabalhar um separado, depois o outro. A gente vai trabalhar eles concomitante para você entender qual é a diferença entre um e o outro. Então, aqui, sem fazer muita conta, nem esse não vai ser o meu intuito de dar toda a aula aqui, e vai ser só uma motivação e você entender o que vai ser abordado lá no webinar, na segunda-feira. Já o juro simples, ele é um tipo de capitalização que o ganho de capital, ele é o mesmo em relação à unidade de tempo. Por exemplo, o ganho que ele tem em relação do capital aplicado no mês 1 é um valor. O ganho de capital do mês 1 para o mês 2 é o mesmo valor, porque você está pegando sempre o mesmo período de tempo. Por exemplo, de um mês em um mês, o ganho vai ser o mesmo. E porque o juros, ele é sempre calculado em cima do capital inicial, que seria num esboço assim, ó. Você tem uma condição aqui, vou colocar no tempo zero, você tem um capital, e aqui decorridos um mês, você veio aqui e teve um juros pago, né, um acréscimo pago em relação a esse capital. Depois de decorridos um mês, você vai ter um outro juro aqui que eu vou chamar de J2. Depois, J3 e assim sucessivamente. Se o regime de juros for simples, né, quer dizer que esse juro G1, J1, J2 e J3, eles são o mesmo. Porque ele sempre vai ser calculado em relação a esse capital aqui inicial. E aí a gente vai mostrar, para uma formulazinha de recorrência, que você vai ter um montante, né, gerado, e esse montante sempre vai ser o capital mais o juro que você obteve. E aí a gente vai mostrar que a gente vai gerar uma formulazinha para calcular o montante, que essa formulazinha vai ser C vezes 1 mais I vezes N, onde esse N aqui vai ser o tempo decorrido, tá? E o I nosso vai ser a taxa de juros que a gente vai definir. Agora, já em relação aos juros compostos, por exemplo, você tem aqui o capital, aí você tem uma taxa de juros que você combina com a pessoa que te emprestou o dinheiro, onde que você fez a suposta aplicação, e você tem um capital, decorridos um mês, foi gerado um juro aqui, que eu vou chamar de J1, então aqui vai gerar um montante. Já no juro composto, o montante que vai ser apresentado aqui no tempo 2, tá? Ele não vai ser calculado em relação a esse capital inicial, mas sim calculado em relação a esse montante aqui, ó. Então, é aquela ideia do pagamento de juro sobre juro. E aí a gente vai mostrar por recorrência que o montante ele vai ser dado pelo capital 1 mais I vezes elevado a N. Então, essas aqui vão ser as formulazinhas que a gente vai apresentar e ensinar vocês a trabalhar com ela. E aí a gente vai fazer uma ligação no que já foi trabalhado com vocês anteriormente, nas séries anteriores, que aqui a gente não está apresentando nada de novo,
que esse conceito, essa expressãozinha aqui, ó, você já estudou ela posteriormente, ou desculpa, anteriormente. Porque essa fórmulazinha aqui, você pode entender a capitalização de juros simples como se ela fosse uma progressão aritmética. Se você quiser vincular uma função, ela seria uma função afim. E aí a gente vai mostrar essa relação para vocês. E já a capitalização de juro composto, se você observar essa fórmulazinha aqui, você pode entender ela como sendo uma progressão geométrica, ou observando no mesmo viés em relação à função, você pode observar que ela é uma função exponencial. Então, o que a gente vai fazer aqui não é nada novo. Então, as contas vão ser contas que vocês já trabalharam anteriormente, só que agora a gente vai dar condições e nomes a essas variáveis que a gente está apresentando aqui, ó. Montante, capital, taxa de juros. Então, é isso que a gente vai fazer. E com isso a gente pode fazer o gráfico da capitalização de juros simples, de juro composto. Nós vamos conseguir observar que para um tempo específico é independente você utilizar juros simples ou juro composto, ou a gente vai fazer esse estudo em qual condição é melhor usar o juro simples, em qual condição que é melhor usar o juro composto. Então, a gente vai trabalhar com essa condição. Já no encontro 3, a gente vai trabalhar nessa abordagem de juros simples e juros compostos, dois tipos de taxas de juros, que são as taxas de juros equivalentes e proporcionais. Quando você toma a capitalização de juros simples, taxas equivalentes e taxas proporcionais é a mesma coisa. Já quando você trabalha na capitalização de juros simples, de juro composto, você vai conseguir observar que juros equivalentes e proporcionais são diferentes. E aí a gente vai fazer essa diferença entre um e outro. Eu não vou aqui definir o que são taxas equivalentes e taxas proporcionais, porque eu vou deixar isso para o webinar. Mas eu já vou dar uma condição em relação a juros simples, que elas são iguais, e já a juros compostos, elas são diferentes. E aí a gente vai ter uma expressão que vai fazer essa transformação entre juros, taxa de juros equivalentes e proporcionais. Então, a gente vai trabalhar com uma série de expressões e a gente vai manipular. E com isso, a gente vai também trabalhar aqui as equivalências de capitais. O que seria essa equivalência de capital? Equivalência de capital é você pensar um dinheiro hoje, que ele tem um poder de compra, pensando daqui a 3 meses, 4 meses, a um ano, aquele capital que você tinha, lá decorridos 3 meses, um ano, ele não representa o mesmo valor. O que isso significa? Significa que R$ 100 hoje não é a mesma coisa de R$ 100 daqui a um ano. E a gente, isso é observado até mesmo no cotidiano, e fica fácil de entender, é que R$ 100 hoje o seu poder de compra é uma, daqui um ano, 2 anos, com R$ 100 o seu poder de compra é outro. Então, o que a gente vai fazer é essa equivalência de capital. Então, por exemplo, com essa equivalência de capital, a gente vai dar argumentos para você ter aquelas chamadas tomadas de decisão. Qual seria essa tomada de decisão? Seria uma tomada de decisão que você está querendo comprar um certo produto e esse produto, para você adquiri-lo, você tem 3 opções de pagamentos. Você tem a opção de pagamento de pagar à vista e ganhar um desconto, ou você tem a opção de pagar parcelado, tá? Com uma certa condição, ou parcelado em 3 vezes, acrescido de uma taxa de juros, ou você pagar em 6 meses, acrescido de uma taxa de juros. Então, qual seria a melhor opção para você? Pagar à vista, pagar parcelado em 3 vezes ou em 6 vezes? Então, com essa equivalência de capital, a gente vai dar condições para que você estabeleça critérios
para tomar essa decisão. Porque fica complicado você tomar uma decisão em comparar valores aonde esses valores eles estão em tempos diferentes. Então, essa equivalência de capital nos ajuda a entender como que é uma série de pagamentos numa perpetuidade, que seria para entender em relação à aposentadoria, tá? Ou você quer fazer um financiamento de um carro, mas aqui a gente não vai ficar pego em fórmulas, a gente vai ficar sempre pegos em ideias, que as ideias é as que ficam, porque muita gente não consegue decorar fórmulas. Então, isso é o que a gente vai trabalhar no módulo 1, mas não é apenas o que a gente vai trabalhar em relação à matemática financeira. E só adiantando um pouco, mas eu vou fazer um vídeo de apresentação para o módulo 2, onde que vai trabalhar essa condição, onde o seu livro também não aborda, e é interessante que um aluno do ensino médio, do terceiro ano, até mesmo no seu cotidiano, entenda o conceito de amortização. A gente não vai estudar todas, mas pelo menos a gente vai entender os tipos de amortizações que são trabalhadas no nosso país, que são as amortizações que é chamada a tipo de amortização constante, onde a amortização é constante, a gente fala de tabela SAC, onde esses tipos, a gente vai entender os tipos de financiamentos, como casa, né? E tem a tabela Price, aonde que a gente tem a prestação constante, que muitos tipos de financiamento são aqueles tipos de financiamentos de carros. Então, a gente vai estudar esses tipos de financiamento. Vamos apresentar todo o rigor da matemática, do jeito que vocês estão acostumados, e para você poder entender a matemática financeira e esse mundo do dinheiro. Então, a gente vai trabalhar com desconto, tá? Então, a gente vai fazer o acúmulo de capital, né? A gente vai trabalhar uma perpetuidade, tá? Então, a gente vai trabalhar todos esses conceitos. Então, essa é o que a gente vai ser trabalhado. Então, aqui eu queria dar para vocês apenas uma ideia do que a gente vai trabalhar. E aí eu espero vocês lá no nosso webinar durante 2 semanas, toda segunda e quarta-feira. Um abraço e eu espero vocês.